Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje uma resolução com novas regras para a atuação das crianças e também dos adolescentes nas plataformas digitais. É o caso do Instagram, Facebook e também TikTok. Essa nova medida, ela vai exigir um alvará judicial para atividades artísticas e também participação em conteúdos que são publicados nos perfis próprios ou dos responsáveis de terceiros. Os alvarás, eles têm um prazo específico envolvendo toda a situação dessas crianças e adolescentes. A resolução, inclusive essa que foi aprovada e que nós acompanhamos, ela proíbe a participação de menores em conteúdos erotizados, violentos, de discurso de ódio, exploração econômica e vários outros quesitos que são extremamente relevantes para a segurança dela. O Ministério Público vai participar de todos os processos e vai ser criado, inclusive, um Banco Nacional de Alvarás para facilitar todo o caminho que nós temos a partir desse instante. Essa medida é uma consequência do que debatemos também com você em outros momentos, a entrada em vigor do ECA Digital, o Estatuto da Criança e também do Adolescente. Para falar sobre esse tema, esclarecer alguns pontos que são relevantes para quem está em casa entender a magnitude disso, eu vou conversar com Maraísa Cesarino, ela que é advogada, especialista em proteção de dados pessoais. Doutora, uma ótima noite, é um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, eu quero muita sua ajuda para auxiliar, esclarecer para os pais que nos acompanham nesse momento, aqueles que utilizam essas redes sociais e a figura dessa criança, ela é muito presente. Está nos stories, está naqueles posts que são feitos, que ficam fixados. Quando a gente olha para esse alvará, essa definição que agora ela é aplicada, eu queria entender de fato o que é. É uma liberação judicial para que essa criança tenha a imagem vinculada nessa rede social? Isso está vinculado diretamente a algum tipo de trabalho? Eu queria verificar com a senhora as diferenças entre isso. Ótima pergunta. A gente não está falando aqui de posts realizados pelos pais de forma habitual, assim, né, sobre aspectos da vida comum e etc. A gente está falando de uma exposição sistemática mesmo, né? Tanto da imagem quanto da voz e rotina das crianças e adolescentes, quando ela for explorada de forma habitual, né? Ou seja, para monetizar conteúdo, que significa eu fazer dinheiro com aquela exposição, né, enquanto responsável legal, ou esse conteúdo ser impulsionado nas plataformas digitais para a finalidade de obter esse lucro, e, enfim, de forma habitual. Doutora, quando a gente olha para uma conta, usando o exemplo, vamos supor, de uma mãe que tem a sua conta, uma influencer que usa ali as suas redes sociais para divulgar os seus produtos e no meio daqueles posts tem uma foto dela com a filha. Por ser uma conta monetizada, não especificamente só aquele post, ela vai precisar dessa autorização, mesmo que aquela foto era no dia de lazer com a filha. Isso configura uma utilização indevida sem o alvará ou também é preciso distinguir entre essas duas veiculações? Então, veja, os juízes vão ser convidados, né, instados a analisar caso a caso as situações. Então, sendo essa uma exposição pontual, pode ser que não caia, né, na obrigação de obter esse alvará. Mas eles vão considerar a frequência dessa exposição, o tipo de conteúdo produzido, as formas de divulgação e se ela recebeu ou não alguma contrapartida financeira por aquele post no qual o filho dela aparece. Agora, não, se for uma aparição pontual, de um momento de lazer, desconectado de uma publicidade, etc., acredito que não. Doutora, um outro ponto que é relevante, que conversa um pouco com parte do que a senhora já nos trouxe, eu queria muito entender o que o juiz vai avaliar no momento de emitir esse alvará para autorização da criança, depois, imagino, da comprovação de tantas outras vertentes. O que o juiz vai se atentar nesse momento? Então, o juiz vai olhar para a frequência de exposição, para o tipo de conteúdo, então se é um conteúdo ali comercial ou que ofende os direitos humanos dessa criança, então como você comentou no começo, né, conteúdos com teor violento, de ódio, pornográfico, etc., que são coisas que o ECA Digital já traz, né, então essa regulação vem um pouco colocar o ECA Digital no chão, né? Então, dá instrumentos para que os juízes, os conselhos tutelares e o próprio Ministério Público do Trabalho atuem para compartilhar esse cuidado das crianças, né? E aí, quando for conceder o alvará, o juiz também vai olhar os limites de horário, a frequência, a duração das atividades, se a criança está descansando, alimentação, proteção física e emocional, se o desempenho dela na escola mudou ou não. Enfim, uma série de
uma série de pontos, né, que vão ser levados em consideração para garantir o melhor interesse dessa criança e desse adolescente nos termos da Constituição. Não é um alvará de tempo ilimitado, né? Eles, inclusive, tiveram esse cuidado para que um período ali de pelo menos 12 meses. Depois disso, um novo rito é iniciado para solicitar mais uma vez esse documento, se necessário. Isso, é interessante essa ponderação, porque para crianças são 12 meses e para adolescentes 18 meses. E depois disso, sim, precisa existir uma nova análise judicial, levando em conta ali o contexto, se foi alterado ou não. Inclusive, a autorização judicial, mesmo que seja um grupo de crianças, precisa ser individual para aquela criança, né? Então, o juiz vai ter que, vamos supor que seja aqui uma festa, né, veiculada, com várias crianças, etc., vai ter que ter um alvará para cada uma daquelas crianças que compõem o grupo que está aparecendo ali habitualmente, ou, enfim, para monetizar conteúdo, etc. Doutora, em caso de descumprimento, já é possível citar quais são as penalidades que podem ser aplicadas? Isso ainda não está claro, tá? Na resolução como um todo, mas no ECA Digital tem algumas punições já para empresas, né, administrativas, mas sem prejuízo do próprio Ministério Público do Trabalho impor uma indenização ou apreciar o caso, uma indenização por danos morais também na Justiça Civil, caso os pais ou responsáveis legais venham a prejudicar a imagem daquela criança devido à exposição. E o Conselho Tutelar também pode provocar o Judiciário nesse sentido. Então, que pese mesmo que a resolução não esteja ainda muito clara como isso vai acontecer em termos de punição, a gente tem aí outros entes capazes de mobilizar o que está nessa regulamentação para pedir uma punição, seja ela no âmbito civil ou até penal, se os tipos penais forem adequados, né? Doutora, no caso de um descumprimento e para essa fiscalização ser feita, teremos um órgão que vai ter essa responsabilidade ou as denúncias e as fiscalizações, elas só acontecem no caso de uma provocação? Alguém percebe que tem algo irregular e faz essa denúncia, seja um conselho tutelar, enfim, ao órgão que é responsável? Porque a gente sabe que criança nas redes sociais, para muitos pais, é algo muito lucrativo, porque é uma quantidade de visualizações absurda e nós sabemos a quantidade de dinheiro que essas pessoas conseguem, só utilizando essas imagens, elas conseguem gerar. Eu fico pensando muito no medo de uma tentativa de burlar, conseguiu esse alvará e depois, de alguma forma, se envolve em publicidades onde aquele alvará, naquele instante, não permitia. Sim. Não tem um órgão específico criado por essa resolução, até porque não caberia ao CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, criar um órgão. O que a gente tem como você bem mencionou no início da reportagem, a criação de um banco de dados, né, que vai permitir verificar a extensão dessas licenças no tempo e, com o tempo, os motivos diferentes que justificaram alvarás para a mesma criança ou para o mesmo adolescente. E isso sim vai poder ser mobilizado tanto por entidades da sociedade civil quanto pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e o próprio Ministério do Trabalho, se for o caso. E, em alguns casos, até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é quem está com a competência de fiscalizar o ECA Digital. Doutora Maraísa, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui, conversar conosco, falar sobre essa medida, a importância que ela tem, o significado a partir da sua aplicação. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, fico à disposição. Até mais, doutora.